Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Boa noite, queridos irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos. Alegria poder estar com vocês nessa noite, terça-feira da 7ª semana do tempo da Páscoa, preparação para o dia de Pentecostes, 5º dia da nossa novena. Sejam bem-vindos para essa Santa Missa, sejam bem-vindos para esse momento de oração. Hoje nós queremos trazer até o coração do Senhor algumas intenções particulares para a nossa Santa Missa. Rezamos em sufrágio da alma de Angélica Maria Mariano, 7º dia de seu falecimento. Também queremos rezar pela alma de Pedro Levi, um jovem falecido por leucemia, e também rezar pela alma de Maria Geraldo dos Santos, que também se encontra no coração de Deus, foi levada até o céu. Rezamos essa Santa Missa ainda pela saúde de Hélio Brenal e também de João Pereira. E queremos agradecer a Deus, rezar esta Eucaristia em ação de graças pelo aniversário de ordenação de nosso irmão, nosso querido e amigo Padre Reinaldo Torres, da nossa região episcopal Brasilândia. Ele que tem uma grande marca de carinho, de felicidade também a nossa região. Nós queremos apresentá-lo neste altar, nessa Santa Missa, 25 anos de sua ordenação sacerdotal. Vamos pedir que Deus possa mover o coração desse sacerdote todos os dias e que ele continue sendo exemplo de caridade, de amor, de fraternidade, e aqui na nossa comunidade, na nossa região episcopal Brasilândia e em todos nós. Queremos rezar hoje, vamos rezar com toda a igreja a memória litúrgica de São Felipe Neri. Hoje é dia de São Felipe Neri, sacerdote, um místico com a alegria também de poder viver, testemunhar o reino dos céus. Tinha na sua essência a graça da alegria, e tem a frase muito conhecida de São Felipe Neri: eu prefiro o paraíso. Nós vamos com alegria, então, querido irmão e irmã, rezar essa Santa Missa por todas essas intenções. Se você também traz alguma intenção particular, coloque aí a sua intenção, coloque aí o seu pedido de oração. Queremos rezar nessa noite também pela saúde de Antônia Barreto, que Deus a abençoe, que Deus lhe dê força, perseverança, e que todas as coisas colocadas nas mãos de Deus possam ser aceitas e acolhidas. Vamos rezar por ela, pela sua recuperação, pela sua saúde, mas você também é convidado a deixar por escrito a sua intenção para esta Santa Missa na terça-feira da 7ª semana do tempo da Páscoa. Irmãos e irmãs, para celebrarmos dignamente os santos mistérios, reconheçamos nossas culpas e vamos pedir perdão a Deus dos nossos pecados. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Oremos. Ó Deus, que não cessais de elevar a glória da santidade vossos servos fiéis e prudentes, concedei que nos inflame o fogo do Espírito Santo que ardia no coração de São Felipe Neri, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Podemos sentar, irmãos e irmãs, vamos ouvir com atenção
a liturgia da palavra. Vamos ouvir o que o Senhor tem a nos dizer nesta noite, nesta Eucaristia. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias de Mileto, Paulo mandou um recado a Éfeso, convocando anciãos da igreja. Quando os anciãos chegaram, Paulo disse-lhes: Vós bem sabeis de que modo me comportei em relação a vós durante todo o tempo, desde o primeiro dia que cheguei à Ásia. Servi ao Senhor com toda a humildade, com lágrimas e no meio de provações que sofri por causa das ciladas dos judeus. Nunca deixei de anunciar aquilo que pudesse ser de proveito para vós, nem de vos ensinar publicamente, e também de casa em casa. Insisti com os judeus e gregos para que se convertessem a Deus e acreditassem em Jesus nosso Senhor. E agora, prisioneiro do Espírito, vou para Jerusalém sem saber o que aí me acontecerá. Sei apenas que, de cidade em cidade, o Espírito Santo me adverte, dizendo que me aguardam cadeias e tribulações. Mas de modo algum considero a minha vida preciosa para mim mesmo, contanto que eu leve a bom termo a minha carreira e realize o serviço que recebi do Senhor Jesus, ou seja, testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Agora, porém, tenho certeza de que vós não vereis mais o meu rosto, todos vós entre os quais passei anunciando o reino. Portanto, hoje dou testemunho diante de todos vós. Eu não sou responsável se algum de vós se perder, pois não deixei de vos anunciar todo o projeto de Deus a vosso respeito. Palavra do Senhor, graças a Deus. Irmãos e irmãs, Salmo responsorial. Vamos meditar o Salmo 67. Reinos da terra, cantai ao Senhor. Reinos da terra, cantai ao Senhor. Derramaste lá do alto uma chuva generosa, e vossa terra, vossa herança, já cansada renovastes. E ali vosso rebanho encontrou sua morada. Com carinho preparaste essa terra para os pobres. Reinos da terra, cantai ao Senhor. Bendito seja Deus, bendito seja cada dia, o Deus de nossa salvação que carrega os nossos fardos. Nosso Deus é um Deus que salva, é um Deus libertador. O Senhor, só o Senhor nos poderá livrar da morte. Reinos da terra, cantai ao Senhor. Reinos da terra, cantai ao Senhor. Vamos ficar em pé, meu irmão, minha irmã, vamos com alegria aclamar o Santo Evangelho. Aleluia, 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 aleluia. Rogarei ao meu Pai, e Ele há de enviar-vos um outro Paráclito, que há de permanecer eternamente convosco. Aleluia, aleluia,
vez, aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus ergueu os olhos aos céus e disse: Pai, chegou a hora, glorifica o teu Filho, para que o teu Filho te glorifique a ti, porque lhes destes poder sobre todo homem, ele dê a vida eterna a todos aqueles que lhe confiaste. Ora, a vida eterna é essa, que eles te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e aquele que tu enviaste, Jesus Cristo. Eu te glorificarei na terra, te glorifiquei na terra, e levei a termo a obra que me destes para fazer. E agora, Pai, glorifica-me junto de ti, com a glória que eu tinha junto de ti, antes que o mundo existisse. Manifestei o teu nome aos homens, que tu me desses no meio do mundo. Eram os teus, e tu os confiastes a mim, e eles guardaram a tua palavra. Agora eles sabem que tudo quanto me deste vem de ti, pois dei-lhes as palavras que tu me destes, e eles as acolheram, e reconheceram verdadeiramente que eu saí de ti, e acreditaram que tu me enviaste. Eu te rogo por eles, não te rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Tudo que é do Pai é teu, tudo que é meu é teu, e tudo que é teu é meu, e eu sou glorificado neles. Já não estou no mundo, mas eles pertencem no mundo. Eles permanecem no mundo, enquanto eu vou para junto de ti. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. As palavras do Santo Evangelho. Perdoe os nossos pecados. Amém. Podemos nos sentar, amados irmãos e irmãs. Mais uma vez eu quero acolher a todos vocês que nesta noite se reúnem em torno da mesa da palavra, da Eucaristia, para celebrarmos essa Santa Missa. Sejam todos bem-vindos, é uma alegria rezar com vocês. Amados irmãos e irmãs, hoje nós celebramos a memória obrigatória de São Felipe Neri. Há muitas pessoas que, inclusive, precisam conhecer a história de santos, uma vez que essas histórias tocam a nossa realidade. De um tempo para cá eu tenho trazido nas minhas reflexões um olhar humano daqueles que nós vemos brilhar a santidade. Os homens e mulheres que nós chamamos pela igreja de santos, os apóstolos, os personagens bíblicos, esses homens e mulheres que subiram ao topo da canonização e da santidade professada e acolhida pela igreja, eles são seres humanos, dotados da graça divina, mas nunca deixaram, queridos irmãos e irmãs, de serem humanos. Portanto, todas as vezes que nós celebramos um santo, todas as vezes que nós temos a grata esperança e a alegria de celebrarmos um santo de devoção, ou um santo que a igreja nos convida a celebrar, nós também estamos anunciando, estamos celebrando a vida dessas pessoas segundo o Espírito, segundo a vontade do Pai, segundo a verdade de Deus. Os santos, queridos irmãos e irmãs, eles simplesmente viveram segundo o Espírito, mas não deixaram de viver a sua humanidade, no sentido
próprio da palavra, do ser humano. Eles permitiram que o Espírito Santo vivesse neles, mas não perderam sua essência. A nossa essência, irmãos e irmãs, é santa. A nossa essência primária, a nossa natureza é santa por si só, porque vem do coração de Deus. Hoje, quando nós celebramos a festa de São Filipe Neri, nós celebramos a história que Deus realizou na vida deste homem. São Filipe Neri nasceu por volta do ano 1500, 1515, em Roma, italiano. Nasceu em Florença. E diz a história de São Filipe Neri que com 16 anos ele começa a tomar conhecimento da vida social, da vida no seu trabalho, comerciante, e ali começa inclusive a arquitetar alguns planos, a ganhar algumas posses. A história também diz que ele acaba herdando uma boa quantia, uma boa herança, mas que começa também a surgir o desejo de servir o Senhor pela vida ministerial, sacerdotal. São Filipe Neri, então, é ordenado sacerdote, é padre. E uma das características de São Filipe Neri era a sua alegria. Diz a história que em todos os lugares onde Filipe passava, onde Filipe Neri, o padre, o sacerdote, o homem cheio de Deus, aonde ele passava, ele transmitia alegria, com um sorriso, com gestos. Diz a história que São Filipe Neri também foi um santo, um homem dedicado à cultura, um homem que tinha um conhecimento cultural muito grande e que fazia com que esses caminhos também fossem caminhos utilizados para a permanência e para a perseverança e para o anúncio do Evangelho. Contudo, queridos irmãos e irmãs, há dois fatos na vida de São Filipe Neri que são muito marcantes e que nós podemos aqui recordar. Filipe Neri, diz a história, que tem uma frase que o acompanhou na sua vida: eu prefiro o paraíso. Filipe Neri dizia isso para nos recordar, meu irmão e minha irmã, para nos abrir os olhos que nós, seres humanos, marcados pelo sofrimento do nosso dia a dia, marcados pela dificuldade diária que encontramos, marcados inclusive pelas tentações que se aproximam, pelas tentações de riqueza, de poder, pelas tentações de prazeres, nós somos convidados a preferir o paraíso, a escolher o paraíso, a ter o nosso olhar, o nosso coração voltado para o céu. O paraíso que São Filipe Neri diz é a comunhão com Deus, é o céu. E São Filipe Neri diz assim: eu prefiro o paraíso porque ali encontro o verdadeiro tesouro. Eu prefiro o paraíso porque ali encontro verdadeiramente aquilo que tem valor, o mais valioso, o mais puro, o mais pleno. A história diz que São Filipe Neri era um homem de muita oração, místico. Alguns relatos de algumas ações sobrenaturais envolvendo São Filipe Neri. Aqueles que dizem que durante a Eucaristia, de tamanha santidade, ele chegava a levitar no presbitério, a levitar próximo do altar. Mas uma história, enquanto eu li essa tarde a respeito de São Filipe Neri, uma das histórias que mais me sobressaíram, mais me chamou a atenção, é que o Espírito Santo de Deus tocou o coração de São Filipe. Em uma oportunidade na Itália, nas catacumbas de São Sebastião, Filipe ali rezava, São Filipe rezava naquele lugar. Em primeiro lugar, só para nós nos situarmos, é comum, principalmente no século que nós estamos ouvindo, por volta do ano de 1500 e alguma coisa,
os altares são construídos sobre túmulos. A Basílica de São Pedro, por exemplo, abaixo do altar central está o túmulo de Pedro. É comum, a nossa fé foi construída também pela história de homens e mulheres que deram a vida por nosso Senhor Jesus Cristo. Então era comum que no altar, abaixo do altar, se colocasse corpos de santos. E hoje nós temos isso, inclusive, nas igrejas dedicadas, nos altares dedicados a relíquias de santos, pedaços de seus corpos, osso, cabelo, enfim, alguma característica própria, algum pertence natural de algum santo. E São Felipe estava diante do altar de São Sebastião e ali rezava, e algumas pessoas pararam para observar São Felipe rezando, e todos viram uma bola de fogo tomar o lugar onde São Felipe Neri estava rezando. Algo que era como fogo e ao mesmo tempo brilhava, diz a história. E que São Felipe Neri naquele momento ficou completamente tomado pela ação do Espírito Santo. E ele mesmo testemunha que a partir daquele dia ele conseguiu vivenciar melhor o amor de Deus, transmitir mais o amor de Deus. Então, nesta noite, irmãos e irmãs, nós queremos pedir a intercessão de São Felipe Neri por cada um de nós. São Felipe Neri faleceu no dia 26 de maio em Roma, do ano de 1595, e fundou o oratório conhecido como Oratório de São Felipe Neri, essa comunhão, esse movimento que nos ensina a estarmos sempre em comunhão com Deus. Há uma história também sobre São Felipe, que ainda criança, ou no momento, ele se vê doente, muito doente, e quando quase perdia a lucidez, quando quase perdia os sentidos, ele viu Nossa Senhora e dizia para o médico: "Me deixe abraçar a minha mãe", e era a Virgem Maria. Pois bem, caríssimos irmãos e irmãs, ainda acompanhando essa história de São Felipe Neri, nesta noite que o Senhor nos pede para observarmos a sua palavra, nós somos convidados a meditarmos a primeira leitura de hoje do livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 20. Paulo encerra, portanto, a sua missão ali naquela comunidade de Éfeso, deixando um recado para os anciãos, para os homens mais importantes da sociedade, para aqueles que eram liderança daquela região. E Paulo diz: olha, vocês viram o meu testemunho com a vida. Eu anunciei sempre o Evangelho, anunciei sempre a vontade do Senhor, anunciei sempre a palavra do Senhor. E aquilo que eu vejo, diz Paulo, aquilo que eu tenho para mim é que de cidade em cidade, aonde eu passar, o que me aguardam são cadeias e tribulações. O versículo 23 diz: sei apenas que de cidade em cidade o Espírito Santo me adverte, dizendo que me aguardam cadeias e tribulações. Queridos irmãos e irmãs, ainda nós temos um pensamento errôneo em dizer: uma vez que nós conhecemos Jesus, já não temos mais problemas nenhum. Uma vez que nós somos convertidos ao Evangelho, já não vamos passar por nenhumas provações, por nenhum problema, por nenhuma situação adversa. No entanto, o Espírito Santo adverte Paulo aquilo que Jesus Cristo tinha dito para os seus apóstolos: no mundo tereis tribulações. Paulo tem a certeza que o anúncio do Evangelho, de ser apóstolo do Evangelho, de ser anunciador do Evangelho, acarreta para a sua própria vida perseguições, dores, tribulações, cadeias. E Paulo coloca isso não como algo que é um castigo de Deus, mas Paulo coloca isso como uma graça divina. Eu quero, diz Paulo,
realizar o serviço que recebi de Jesus Cristo, ou seja, testemunhar o Evangelho de Deus. Esse era o desejo que brotava no coração de Paulo, que brotava no coração de Felipe Neri, que brota no nosso coração e que, irmão e irmã, eu gostaria que o Espírito Santo de Deus também permitisse que nós todos vivêssemos esse empenho do Evangelho, mesmo de que aonde nós passarmos, formos atingidos por tribulações e por cadeias. Não vamos ter medo. Ontem o Evangelho, a palavra de Deus nos dizia exatamente isso. E como era bom ontem o Salmo responsorial e hoje também, dizendo: esse é o nosso Deus, o Deus da nossa salvação e o Deus que carrega os nossos fardos. O Deus que nos salva, o Deus que é libertador e o Senhor que nos livra da morte. Portanto, irmãos e irmãs, nós queremos fazer nesta noite esse paralelo. Se nós podemos, se é para nós uma possibilidade passar por sofrimentos, por cadeias, por tribulações, por momentos difíceis, se é para nós promessa daquilo que nós ouvimos no domingo da ascensão do Senhor, que Jesus, nosso Senhor, estaria conosco todos os dias, esse Deus carrega os nossos fardos, tira de nós o peso, tira de nós o fardo cansado, tira de nós o desespero, tira de nós as limitações que poderiam trazer dificuldades do anúncio do Evangelho. É um Deus que salva, um Deus que liberta, um Deus que nos livra da morte. Esse Deus, irmãos e irmãs, nós encontramos no Evangelho. O Evangelho, capítulo 17 do Evangelho segundo São João, Jesus faz uma oração. Essa oração é muito conhecida, chamada como oração sacerdotal. Jesus, como único sacerdote, como verdadeiro sacerdote, como pontífice. O sacerdote, portanto, irmão e irmã, é aquele que liga o céu e a terra. Jesus Cristo, sendo sumo sacerdote, como pontífice de nossa fé, liga o céu e a terra. E ele eleva ao Pai a sua oração, dizendo: Pai, que eu não perca nenhum daqueles que o Senhor me deu. Não peço por mim, mas peço para eles, porque eu já não estou no mundo, mas eles, Pai, permanecem no mundo. Queridos irmãos e irmãs, ontem Jesus dizia no final do Evangelho: no mundo tereis tribulações, mas tende coragem, eu venci o mundo. Jesus diz para nós que nós passaremos por tribulações. E agora Jesus diz ao Pai. Jesus intercede. A figura do sacerdócio de Jesus Cristo aqui é a figura do intercessor. Jesus é o nosso verdadeiro intercessor. É aquele que roga ao Pai: Pai, eles ainda estão no mundo. Eu já não estou no mundo, Pai. Eu já estou à sua direita, glorificado, porque tenho a mesma natureza, tenho a mesma essência, estou ligado a Ti, mas eles, e quando Jesus fala eles, Ele está dizendo nós, sua história, a minha história, sua vida, a minha vida, seu problema, sua limitação, seu sofrimento, sua angústia, a doença que você está enfrentando. Jesus, nós precisamos entender, Deus não generaliza. Deus não olha uma massa de pessoas. Deus não salva, desculpa a expressão, uma expressão um pouco vulgar, um pouco mundana, mas Deus não salva a gente de baciada. Nós não somos promoção de baciadas que vamos ser salvos por um número de massa de pessoas. Jesus, quando fala ao Pai, Ele fala individualmente de nós, de você, de mim. Jesus, quando fala ao Pai, Ele diz: Pai, a Maria, o José, o Rafael, a fulana, a ciclana, eles estão no mundo. E eles vão passar por tribulações. Por isso eu te rogo ao Pai. Eu te rogo por eles. Ora, queridos irmãos e irmãs, a nossa felicidade hoje, essa alegria que brotou no coração de Felipe Neri,
nós podemos hoje vivê-la através dessa palavra. Nesse grande momento que nós estamos vivendo, o Cristo sacerdote, aquele que está à direita do Pai, aquele que é glorificado no Pai. Jesus dizia: Pai, me glorifica em Ti. Aquele a quem pertence a honra, a glória, o poder, a majestade, a soberania, aquele a quem pertence os séculos, aquele que é alfa e ômega, princípio e fim, Ele está rogando por nós ao Pai. Porque nós, irmãos, ouvimos a sua palavra e cremos na sua palavra. Acreditamos na sua palavra. Versículo 6. Manifestei o teu nome aos homens. Tu que me destes do meio do mundo, eram teus e tu os confiastes a mim. Eles guardam a tua palavra. Eles a acolheram e reconheceram verdadeiramente que eu saí de ti. Pois bem, amados irmãos e irmãs, vamos fazer desta liturgia da palavra, do evangelho que nós ouvimos nessa noite, canal, caminho, direção, para nós encontrarmos em Cristo o conforto, a esperança, a graça da alegria, a graça de fardos leves. Ele leva os nossos fardos, como nos alerta o Salmo responsorial de hoje. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ainda sentados, irmãos e irmãs, nós vamos colocar sobre o altar do Senhor as nossas ofertas, pão e vinho, tudo que somos, vamos colocar diante do altar. Sabemos que é difícil os bens compartilhar, mas com a tua graça, Senhor, queremos dar. Sabe, Senhor, o que tenho é tão pouco para dar, mas este pouco nós queremos com os irmãos compartilhar. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão que recebemos de vossa bondade, fruto da terra e do trabalho humano, que agora vos apresentamos e para nós vai tornar pão da vida. Bendito seja Deus para sempre. Pelo mistério dessa água, desse vinho, possamos participar da divindade do vosso Filho, que se dignou assumir a nossa humanidade. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo vinho que recebemos de vossa bondade, fruto da videira e do trabalho humano, que agora vos apresentamos, para nós vai tornar vinho da salvação. Bendito seja Deus para sempre. De coração contrito e humilde sejamos, Senhor, acolhidos por vós. Seja esse nosso sacrifício de tal modo oferecido que vos agrade, Senhor nosso Deus. Lavai-me, Senhor, de minhas faltas e purificai-me dos meus pecados. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos esse sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Ao oferecermos a Deus esse sacrifício de louvor, dai-nos a graça de seguir o exemplo de São Felipe Neri, trabalhando sempre com alegria para a vossa glória e para o bem do próximo. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Corações ao alto, nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus, é nosso dever e nossa salvação. Na verdade é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso, vós nos concedeis a alegria de celebrar a festa de São Felipe Neri e fortaleceis a vossa igreja com o exemplo de sua vida, o ensinamento de sua pregação e auxílio de suas preces.
Enquanto a multidão dos anjos e dos santos se alegra eternamente na vossa presença, nós nos associamos aos seus louvores, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, essas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda ao Senhor. Estando para ser entregue, abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós os suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro. Que ela cresça na caridade com o vosso servo, Papa Francisco, com o nosso bispo, Odilo Pedro, com os bispos auxiliares, entre eles Devair, e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição. Angélica Maria Mariano, Pedro Levi, Geraldo dos Santos e todos os que partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós os pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus e Senhora Nossa, com São José, seu esposo, com os santos apóstolos, entre eles Paulo, patrono de nossa arquidiocese, São Bento, São Padre Pio, Santa Baquita e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos glorificarmos, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Irmãos e irmãs, com amor e confiança, rezemos juntos a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido.
e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai. Dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhes segundo o vosso desejo a paz e a unidade, vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Irmãos e irmãs, que a paz do Cristo Senhor penetre o teu coração e a tua vida. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Corpo de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém. Podemos nos ajoelhar os que puderem nesse momento, fazer sua comunhão espiritual, se colocar na presença de Jesus, abrir o coração, abrir as portas da fé, abrir as portas da sua alma para essa visita de nosso Senhor Jesus Cristo ao teu coração. Creia, irmão e irmã, que a graça da Eucaristia chega também aonde você estiver, no coração de seus filhos, no coração de toda a sua família, através do seu ato de fé, através do seu ato de amor, fazendo neste momento essa comunhão espiritual com Jesus. Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em mim
Oremos. Alimentados, ó Deus, com o pão do céu, levai-nos a imitar São Felipe Neri, procurando sempre as fontes que nos dão a verdadeira vida. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Queremos agradecer, irmão e irmã, você familiar da Angélica, do Pedro Levi, da Maria Geraldo, que hoje nós rezamos pela sua alma. Pedimos a graça do conforto do Espírito Santo sobre você, sobre toda a sua família, também pela recuperação do Hélio, pela recuperação do João, pelo aniversário do Padre Reinaldo Torres, pela saúde de Antônia Barreto. Enfim, queridos irmãos e irmãs, obrigado a todos vocês que têm sido fiéis a este momento de oração da Santa Missa. Eu gostaria de fazer um convite, logo após hoje, às 20 horas, daqui a pouco, nós estaremos mais uma vez aqui rezando. Eu venho com vocês rezar e fazer o grupo de oração. Hoje, às 20 horas, nosso grupo de oração. Pegue a sua Bíblia, venha rezar conosco. Será um momento de muita graça. Hoje pela manhã o Senhor me dava a palavra que nós vamos meditar agora à noite. E eu tenho certeza que será uma palavra de transformação de muitas vidas. Então, se você pode participar, participe. Hoje, às 20 horas, grupo de oração Nossa Senhora de Pentecostes. Você é nosso convidado a participar por este mesmo Facebook da Paróquia Cristo Rei, ok? Também eu quero recordar a todos que nesse final de semana, a começar por sexta-feira, sexta e sábado, nós teremos arrecadação mais uma vez na paróquia. Vamos arrecadar material de limpeza, produtos de higiene pessoal, água sanitária, alimentos não perecíveis, roupas, cobertores, enfim, aquilo que o seu coração puder doar, ser generoso nesse sentido, nós agradecemos. Da 1h até às 18 horas, nós teremos uma equipe de voluntários que estará acolhendo os produtos, os materiais, higienizando item por item do produto que chega, guardando para a confecção das nossas cestas básicas, para entregarmos às famílias carentes, famílias cadastradas pela Pastoral Vicentina da nossa paróquia. Também sexta e sábado, da 1h até às 18 horas, nós vamos estar também fazendo atendimento do nosso plantão do dízimo. Então você que gostaria de entregar o seu dízimo, de fazer a sua oferta, não tem conseguido fazer isso via internet, consegue fazer pessoalmente, faça da 1h até às 18 horas, na sexta e no sábado, ok? No sábado nós teremos a vigília de Pentecostes às 19h30, será transmitida pelo nosso Facebook, você é convidado a participar. Domingo, nós temos o domingo de Pentecostes, da manifestação do Espírito Santo. Santas Missas, às 10 e às 19h30. Às 10 horas da manhã, duas coisas importantes. Faremos a consagração, ou melhor, a coroação de Nossa Senhora, encerrando o mês mariano. Vamos coroar a imagem de Nossa Senhora Aparecida. E também a Santa Missa das 10 horas da manhã de domingo será em comunhão com a renovação carismática do Estado de São Paulo. Então todo o Estado de São Paulo da renovação carismática poderá participar conosco pelo link que nós vamos lançar junto com a nossa paróquia. Você é convidado a estar presente, pelo menos virtualmente, nesses momentos de oração, fazer parte deste momento de oração, mas também anunciar, compartilhar, enfim, propagar os horários para que as pessoas possam também participar desses nossos momentos de oração. Então, nós vamos encerrando aqui a nossa Santa Missa, vamos já nos preparando, vou preparar
aqui as coisas para as 20 horas estarmos juntos no nosso grupo de oração. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, Nossa Senhora da Assunção, de seu esposo São José e de São Felipe Neri, desça sobre você e sobre sua família a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A todos uma santa noite e de em paz, e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.